Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Final da Liga dos Campeões no Destino de Saudade. Oh, Rui, e nós, obviamente, viemos vestidos a condizer com esta final. Nós estamos com os Chaves. E trazemos a camisola de dois gigantes europeus, Grupo Desportivo de Chaves, Fiorentina. Estamos a gravar ainda antes de sabermos o resultado da final da Conference League. Vamos ser verdade. mais chiques. Sim, Entre a Fiorentina e o West Ham em Praga. em Praga. Mas é uma camisola do... Já agora, são duas camisolas do Pedro Dias, Sim, verdade. nosso fundador, administrador, patrão. Ele tem uma coleção fantástica também e trouxe esta semana estas camisolas para a redação. Relíquias, é verdade. Estas relíquias. E eu olhei para esta camisola e lembrei-me imediatamente, sabes de quem? Rádio. Claro. Rádio Zdravkov. Maravilha, sim, sim. Eu lembrei-me de outros, agora que falas neles. Nele e depois Davi, Gilberto, Diamantino, que eram os súbditos. Uhum. É uma equipa muito, muito interessante que subiu muito a pulso rapidamente. Portanto, subiu à primeira divisão e depois, acho que foi na segunda época, ou foi na primeira, que foi a Europa logo. Eu acho que é da segunda. Segunda. Acho que é da segunda. E Joga contra o Craiova, da Roménia, não é? E depois não é com o Onved, não? Ou é o contrário? Ou o contrário. Elimina alguém e... Tenho na cabeça um Chaves Universidade de Craiova. É possível. Eu já vi esse resumo, é à tarde. É Lá em possível. Chaves, muito engraçado. Jogos à tarde. Fantástico. Aliás, os dois jogos são à tarde. Quando demorávamos do Porto a Chaves a chegar lá, pai, que 2 horas e meia, talvez, não? Agora chegamos lá Agora é quanto? numa hora e pouco. Não é, Pois. Zeca? Chaves, é rápido. Com a autoestrada e o túnel do Marão, não é? É rápido, faz-se bem. Eu estive lá de férias há uns anos, ainda antes dos meus filhos nascerem, e fui passar os dias com a minha mulher, a Catarina, ao Vidago Palace. Foi uma oferta, calma. Foi uma oferta. E a viagem foi rapidíssima. 1h15, talvez. A respeitar os limites máximos de velocidade. Eu estive em Chaves. Por azar nunca estive no estádio, nem a ver um jogo, fosse o que fosse. Estive em Chaves numa etapa da Volta a Portugal em 2018. Quando fizeste aquela reportagem Foi. magnífica, Observador, Foi muito bom. talvez. Observador, sim, Foi espetacular. genial, Adorei lá estar. genial. Se isso ainda estiver online, eu recomendo vivamente a todos. Genial foi o acolhimento durante esses 10 dias. Não Adorei, disse. foi mesmo uma experiência única, sobretudo porque tinha vindo do Mundial da Rússia Uhum. e senti que adorei o Mundial, claro, porque é estar um mês a fazer o que se quer, quando se quer e a ver os jogos mais improváveis, incluindo a final, França-Croácia, mas notas que depois, numa volta a Portugal, claro que são mundos diferentes à partida, não é? E então, o Mundial é internacional, volta a Portugal é nacional. Mas o estar dentro do pelotão, todas as etapas, é uma experiência que te dá uma bagagem que o futebol já não te dá, porque não estás no meio do futebol. Tu, jornalista, Sim. não vives dentro do futebol, vives Sim. ali à volta do futebol. Na volta a Portugal é diferente, não é? Antes das etapas estás ali a conviver com os ciclistas que estão a beber o seu café, a comer Rui, o seu pastel de nata. Isso bem me recordo, tu fizeste cada uma das etapas dentro dos carros de Sim, cada uma das equipas, não é? sim, um carro a de acompanhar vassoura. o diretor desportivo, que é o treinador, no fundo. Sim. Foi o Américo Silva, não era? É o mítico Américo, sim, acho que é Américo Já não me Silva. recordo quem estava na altura, mas Depois estive no carro do Boa Vista no último dia. José Santos, professor José Santos. Sim. Estive no carro da Rádio Volta. Estive no carro do árbitro da Volta, que era um holandês. O árbitro é internacional. Ok. Um holandês que só comia batata frita de pacote e Coca-Cola o dia todo. Portanto, ele chegava ao carro com 2 pacotes, 2 garrafas e depois ia bebendo e comendo, porque ali não se para, não é? E aposto que era um senhor elegante, fit. Alto, pô, muito mais alto que eu, fit, tudo correto. Ria-se imenso com as nossas piadas portuguesas. Só não estive no carro do diretor, porque o carro do diretor, Joaquim Gomes, tinha sempre convidados e então, pronto, não havia espaço, mas também não seria uma viagem tão... Daria o outro lado da volta, porque o carro do diretor obriga-nos não, dá-nos uma visão cansativa da volta, que Sim. é
estar a falar com a GNR daquela rotunda, da outra casa, das pessoas que estão fora da margem ou dentro da estrada. Portanto, é um mundo complexo e são só 10 dias. Nem quero imaginar o que é um tour, um giro ou uma volta. E também estive no carro de vários árbitros, não é? Portanto, estive no carro de fuga, estive no carro que é o último, e estive no carro em que calhou no carro de fuga dar água a quem precisasse, porque às vezes os fugitivos depois não têm o carro da equipa deles ali à mão de semear, então socorrem-se do primeiro carro que há da organização. E eu estava nesse carro e estava no lugar ao lado do condutor, então era eu responsável por dar água. Então fiquei felicíssimo, foi um momento de maior felicidade. O aguadeiro Rui Miguel Tavares. Ainda por cima fui filmado pela RTP em direto, porque ele era um fugitivo, era o único, se não me engano. Eu dei água, as pessoas lá em casa, um primo meu, parece-me, filmou-me, e eu estava fascinado e a dizer-me mesmo, eu apareci na televisão, quando apareço em programas da RTP, mas ali é totalmente diferente, e estava mais entusiasmado e mais eufórico. Apareci na televisão. Foi uma experiência inesquecível para falar de Chaves. Começou aí o ponto de partida, Chaves, Fiorentina, exatamente. Toldo e Radi. E eu pegar nestas camisolas, a primeira coisa que eu pensei, sabe qual foi? São Não temos cabedal para isto. Não dá. Nem eu nem tu temos cabedal para isto. Pá. Não há. Isto são mesmo o Rudy e o Slavkov, que eram homens para estas camisolas. Para esta aqui é muito tecido para ter um pouco de cabedal, não é? É verdade. Mas é uma moda, não é? Era uma moda. Era tudo mais calças mais compridos, camisolas mais largas, mais pesadas, materiais que não se comparam, enfim. Rui, tudo isto para, enfim, falarmos sobre um mundo completamente diferente dos Chaves e desta Fiorentina, que é o mundo da final da Champions entre o City, do Sr. Pep Guardiola, e o Inter, do Sr. Inzaghi, Simone Inzaghi. Bola para a frente, o Rui explora a profundidade, tens a baliza à tua frente. Obrigado por me dares a bola. E agora, Rui? Isto é curioso porque a vida dá muitas voltas, e a verdade é que a final deste ano, de sábado, é em Istambul, a única que houve foi em 2005. Era uma equipa inglesa treinada por um espanhol e o adversário era uma equipa italiana de Milão. Na ocasião, Liverpool, Rafa Benítez, Milan. Agora é Manchester City, Guardiola e Inter. Portanto, as duas vezes em Istambul há esta coincidência, esta tripla coincidência. Se o jogo respeitar 50% da emoção desse jogo, subscrevo já, seria ótimo. Também considero que se o Inter marcasse primeiro, também tinha piada, para dar algum alento à final, porque já se percebeu que o City, quando engata, é muito difícil pará-lo, porque há muitas individualidades, e a última final da Taça da Inglaterra demonstrou isso mesmo. O Haaland não marcou nenhum gol, mas não interessa, porque o herói é outro. E há muitos heróis diferentes. Já na meia-final foi o Bernardo Silva. E até se coloca em causa, não é colocar em causa, mas se o City for campeão europeu, até que ponto o Bernardo Silva é candidato a uma bola de ouro, não é? Candidato a. Pronto. Sim. A estar ali num top... Rui, digo-te já que não é nada estapafúrdia. Não me parece nada isso. Estapafúrdia. Um top 5, eventualmente. Acho que é perfeitamente ajustado. Já falamos aqui algumas vezes sobre, nesta altura, a minha dificuldade de ver jogos de ligas estrangeiras. Vejo pouco. Não vou agora dizer o contrário. Por acaso, este fim de semana estava a trabalhar e fiz o live, portanto o Ao Minuto, e a crónica da final da FA Cup entre o City e o United. Portanto, posso falar um bocadinho mais com algum conhecimento de causa. Claro. E vou dizer uma coisa, é um futebol absolutamente brilhante, o do City. Sem ter feito um jogo extraordinário, tu percebes que é diferente de tudo o resto que tu vês atualmente no mundo do futebol. Pois, claro. Sim. E isto tem muito a ver, sem qualquer dúvida, com o brilhantismo, a genialidade, a loucura do Guardiola. A forma como ele, nesta altura, consegue transformar o John Stones, um defesa central até agora, de nível alto, mas defesa central, no pivô defensivo e no primeiro homem a assumir a fase de construção, é extraordinário. A forma como ele consegue, de facto,
jogar com aquele puzzle ao longo da partida, com cada uma das peças a conseguir encaixar nos lugares menos previsíveis, é fantástico. O Haaland nem fez um jogo por aí além, tocou muito pouco na bola. O Bernardo Silva passou o jogo até mais encostado ao lado direito, mas tudo o resto fluiu com uma simplicidade, com uma naturalidade, com uma aparente eficácia de passe que é praticamente perfeita, com um desgaste físico também aparentemente reduzido, porque a bola de facto é que corre, é que se mexe, é que o United não teve hipóteses. Até podia ter empatado no final com um lance um bocadinho às 3 tabelas, que a bola acaba por bater na barra da baliza do City, mas seria absolutamente injusto. E de facto, nesta altura, o Pep Guardiola, mais do que o treinador, é um pensador do futebol e um homem que consegue injetar nas suas equipas exatamente aquilo que idealiza. E para mim um bom treinador é isto. Por pouco atraente que seja a ideia, que não é o caso do Guardiola, e eu acho que um bom treinador é aquele que consegue de facto fazer com que os seus jogadores acreditem naquela ideia, claro. Sim. E que a executem, claro. Mais defensiva ou mais ofensiva. Claro. Posto isto, já percebeste que eu sou o grande fã do Pep Guardiola. Acho que é um homem de facto revolucionário. Nos livros de história do futebol, acho que vai ficar marcado isso tem que ser. A letras douradas. E este City... Portanto, isso é sem esforço até. É uma constatação, não é? Nem sequer é uma opinião. Tem que ser uma constatação. É isto. Portanto, mesmo que não gostemos, porque há pessoas que não gostam do estilo, claro. É uma ideia de futebol muito interessante que já vincou em 3 países. Alemanha, Espanha e Inglaterra. Espanha, agora Inglaterra. Mas falta de facto esta coroação, não é? Seria um momento único na história do City, o Treble, nunca aconteceu. Também seria um momento histórico porque, pensando bem, e não estou a pensar de forma clara, e corrijo-me, mas só há uma cidade que tem 2 campeões europeus. É Milão, não é? Milan e Inter, porque Madrid, Real Madrid e Atlético, o Real foi, o Atlético não foi. Lisboa, o Benfica foi, o Sporting não foi. Porto foi, o Boa Vista não foi. Mas Glasgow, o Celtic não foi, aliás, o Celtic foi, o Rangers não foi. Liverpool, o Everton nunca foi. Eu diria que as mais óbvias estamos a eliminá-las, não é? Paris também não, obviamente. Não, Paris nem sequer o PSG. Diria que estamos a eliminá-las. Não é? Munique também não. Tipo Holanda são 3 cidades, Eindhoven, Roterdão e Amsterdão. Exatamente. Depois Nottingham é uma cidade, o Aston Villa, Birmingham. É uma informação para confirmar, mas parece que estamos neste nosso ensaio de laboratório. Só há uma cidade que tem 2 campeões europeus, Milão. Roma também não? Roma não. A Roma chegou uma vez à final, Roma, não é? Pois, nem sequer a Lazio nunca chegou. A Roma chegou à final de 83. 4. Perdeu em casa com o Liverpool nos penaltis. A tal do Grobar. Exatamente, do Grobar. Portanto, Milão, a segunda será o Manchester, se for. E quem é o adversário? É o Inter. Portanto, o Inter tem na sua mão a chave para evitar que o Manchester se lhe cole nesse pódio, que é um privilégio. Eu nunca tinha pensado nisto, mas a verdade é que Milão, não sendo a capital do futebol há imensos anos, né? Há muitos anos, como capital, como as 2 equipas em grande forma. É verdade que este ano se defrontaram na meia-final. O Inter foi superior de forma bastante flagrante. Muito mais competente. Tanto na primeira como na segunda mão. Viu o segundo jogo. O segundo jogo foi só 1-0 e podia ter sido mais. Né? O Milan não teve argumentos para sequer assustar o Inter, como quem diz, eu vou-te fazer o primeiro golo e agora não, nem isso. Né? O Inter conseguiu segurar o 2-0 e o 3-0 no conjunto até é um resultado magro. Mas o Inter portanto, o Manchester tem esta hipótese, o City tem esta hipótese e o Inter, do outro lado, vai tentar, portanto, até nisso a final é interessante, mas é uma final inesperada. Ninguém em setembro diria que ia ser o Inter, não é? Do City, acho que muita gente arriscaria. Sim. O Inter é uma grande surpresa. Na fase de grupos eliminou o Barcelona. Eliminou, no sentido que acabou à frente do Barcelona. O City foi uma equipa muito à sua imagem, empatou 2 jogos na fase de grupos, em Copenhaga e em Dortmund, os 2 0-0.
Mas depois, na fase eliminar, deu 7-0 ao Red Bull Leipzig, que é uma equipa que ganhou agora a Taça da Alemanha, portanto é uma equipa bastante regular e que garantiu o terceiro lugar na Alemanha. Portanto é uma equipa boa, que teve uma noite desastrosa, ou o Haaland teve uma noite espetacular. E o City, 5 golos, né, do Haaland. A máquina, quando funciona, é isso, é imparável. É impossível de parar. E depois, nos quartos de final, 3-0 ao Bayern e na meia-final 4-0 ao Real Madrid. Portanto, é uma equipa que em casa é de facto da avassaladora. Se o jogo fosse no Etihad, City-Inter, pobre Inter, em campo neutro. Obviamente que é uma final, nunca se sabe, mas é assim, alguém tem que levar a taça. E se me perguntas, o favorito é o City. Mas também disse isso em relação ao Benfica, em relação ao Porto e em relação ao Benfica. Sim. E o Inter conseguiu dar uma volta e até às vezes de uma forma muito simples. Quando digo simples, não tanto como o Porto, que a eliminatória foi mais equilibrada, embora o Porto não tivesse marcado nenhum golo em 3 horas, mas aquilo teve assim... É verdade. Pronto. Com o Benfica o Inter foi muito prático, né? Ao ganhar 2-0 na Luz e ganhou uma vantagem considerável depois também em Milão com 3-1. E depois claro. Abrandou. Mas é uma equipa também muito, muito, muito interessante, sem ser fulgurante como a do Guardiola, obviamente, né? O Inter não tem essa capacidade também, mas tem jogadores que são capazes de fazer moça, embora sejam mais irritantes. O Lautaro Martínez é um jogador que é meio hooligan, é tipo Rooney. No aspecto, no futebol, é capaz dos golos mais exuberantes. E depois tem um jogador que é muitas vezes suplente, ou foi com o Benfica e com o Porto, Lukaku. Que é um jogador fortíssimo e quando entra é capaz de provocar moça, porque só a presença causa um certo impacto. Nisso o Inter tem jogadores interessantes, mas é assim, no ela por ela, diria que o City tem mais jogadores com talento, até tem mais jogadores que conseguem jogar de uma forma não artística, porque também conseguem jogar dessa forma, e é aí que o Guardiola também ganha pontos, porque antes, no Barcelona, o que eu notava, e aí sim seguia muito o futebol espanhol, porque era Guardiola Mourinho, né? Sim, em Barcelona e Real Madrid, era mais intenso. Lembram que às vezes, e aconteceu isto, não sei se foi em Almeria ou em Pamplona, a equipa da casa, portanto o Almeria ou o Osasuna, marcar aos 5 minutos, e depois passarmos 80 e tal minutos a ver o mesmo futebol do Barcelona, que via-se que não dava. E era o Xavi, Iniesta, o Messi, e tipo, não dá, é preciso mudar. E o Guardiola era fiel às suas ideias, ok, mas é bom ter um plano B. Claro. E parece-me que o plano B é o Haaland, não é? Porque é um jogador disruptivo na cabeça de Guardiola, porque o Guardiola nunca teve um 9, que foi o Ibra, não é? Mas corrijo-me se eu estiver enganado, nunca teve um homem da área, tipo... Em Munique, não sei se apanhou o Lewandowski? Deve ter apanhado. Pois, está bem. Tens razão. Deve ter apanhado. Estou a tirar... Não, deve ter apanhado. Deve ter apanhado, sim. Mas a tua ideia é... Mas eu perfeitamente digo, é um futebol bonito e envolvente, mas depois às vezes é preciso que alguém... O Haaland parece aquela cerejinha que cai agora em cima do bolo. Ok, agora vamos ter aqui uma cereja para... Então, não, é 12 gols este ano na Liga dos Campeões. Não, é um animal. Nem sei quem é que é o segundo melhor jogador, não liguei, mas o primeiro é ele. Mas não sei se concordas, mas ao longo dos últimos anos, e eu queixo-me muito, e tu também, acho eu, que muitas vezes este futebol a este nível coloca frente a frente equipas muito iguais. E tu vês jogos muito parecidos. É difícil haver aqui uma cena que te surpreenda. E desta vez, pelo menos, vamos ter aqui 2 planos de jogo assumidamente e radicalmente diferentes. Sim. Portanto, isso aí está claríssimo. Verdade. E ao mesmo tempo, há aqui um underdog e um favorito. Para mim, portanto, os ingredientes são um bocadinho novos. Verdade. E torna isto mais interessante, parece. Muito mais interessante. Sim, e também é desafiante. Tanto para um como para o outro, não é? Porque o ser favorito obriga-te a uma exposição maior e temos que... eu também só me dei conta disso há muito pouco tempo. O City, a gente fala muito do City, que é uma equipa recente na nossa vida, na vida de todos nós, não é? Na nossa vida. O City, quando o United ganhou aquela famosa final ao Bayern em Barcelona, em 99,
nessa época o City estava a subir da terceira para a segunda, parece-me. Portanto, estamos a falar de uma equipa que de facto é recente, embora tenha um passado glorioso. E esse passado glorioso diz respeito também a uma conquista europeia, uma taça das taças. Portanto, o City tem tantos troféus internacionais como o PSG e o Sporting, uma taça das taças. Foi em que ano, Rui? 70. 70. Que curiosamente é o último, é nesse ano que o City marca o último gol numa final europeia. Incrível. Portanto, o Guardiola não era nascido. O Guardiola nasceu em 51. Portanto, o City... 71. Em 71, desculpa. Eu disse 51. 51. Não. O Guardiola tem 51. Mas o pai do Guardiola, que também se chama Guardiola, pode ter nascido em 51, atenção. Não. Pois, nunca se sabe, Mas o é senhor verdade. José Guardiola foi em 71. Sénior. Sénior. Portanto, é para percebermos também que o City é tudo isso, mas lá fora não tem estatuto, não é? Mete medo, claro, é A uma minha máquina. pergunta, Rui, era muito sobre isso. Pegando as suas palavras, o que era o City antes desta injeção de petrodólares? O que era o City? Mesmo na cidade de Manchester, qual era a proporção, a diferença entre United e City? Então com a chegada do Alex Ferguson, o Manchester United tornou-se a equipa inglesa mais titulada. Não vou dizer a maior nem a melhor, porque parece-me que o Liverpool, nesse aspecto, por ter tantas taças dos campeões, Ainda vai ser sempre e durante muitos anos, vai ser durante muitos anos a melhor equipa inglesa, não é? Porque ter tantos troféus internacionais dá uma bagagem que nem todos os títulos de campeão nacional te podem, não é? Há uma força. Mas só para ver, o Ferguson, quando agarra no United em 86, depois do o Aberdeen. Liverpool, sim, depois do Aberdeen, o Liverpool tinha 18 títulos de campeão e o United nem tinha 10. E quando o Ferguson sai, O United o Liverpool continua com 18 e o United já tinha passado. Portanto, em 86, até o próprio United era uma equipa que tinha vencido a tal Taça dos Campeões em 68 ao Benfica, em Wembley, após prolongamento. Era uma equipa que tinha deixado uma marca, também provocada pela tristeza do acidente aéreo, 10 anos antes. Sim. Portanto, toda essa recuperação e glória depois caiu um pouco no esquecimento, porque a equipa foi deixada ao abandono, digamos assim. Portanto, houve outras equipas que se sobrepuseram ao United. Neste caso recente, da história recente, não há dúvida que o City passou por cima do United, não é? Já está por cima. Aliás, foi muito engraçada aquela entrega de prémios ao Guardiola, do Ferguson, que disse que tinha sido doloroso, não é? Porque ele vive ainda muito o Manchester United. Mas o City há 20 anos, pronto, é como eu te digo, em 99, que foi há 24, estava a subir divisão. Essa também é a magia, parece-me, do futebol inglês e alemão. Ou seja, há muitas equipas que já foram campeãs até europeias, tipo o Hamburgo está na segunda divisão alemã, não é? O Nottingham Forest na Inglaterra já teve também na segunda. Muitos anos. Portanto, há este registro de ioiô. Por acaso o Liverpool sempre se aguentou na primeira e sempre foi um clube digno, mais digno. Mas o City era uma equipa... Era mais uma equipa Nós na Liga Inglesa. Crescemos a não falar do City. Não, nada. Anos 80 e 90. Nada. Posso aqui esquecer-me alguma época, mas não. Mesmo nas nossas brincadeiras infanto-juvenis de Football Manager e Championship Manager, ninguém treinava o Manchester City e não havia jogadores marcantes do City. Não. Portanto, ainda é estranho para nós ver esta supremacia tão evidente do City no futebol inglês e na cidade de Manchester. Claro. Agora falta só de facto esse título, porque se o City voltar a perder, e é bom lembrar que foi no Porto, aqui no Dragão, né, com o Chelsea, já é... Ao não ganhar, é verdade que é campeão e é taça, dobradinha, mas falta algo. Acho que os próprios adeptos do City vão sentir o gosto da derrota, né? o gosto amargo. Enquanto o Inter é uma equipa historicamente muito mais sólida, né? Tem taças UEFAs, tem 3. Acho que o Bergamo tem só o Bergamo tem 3 taças. Só o Bergamo, o grande Bergamo. Mas tem 3 taças dos campeões, 2 foi o Herrera, em anos seguidos, 64 e 65, a última delas ficou o Benfica, o tal gol do Jair.
e aquele frango do Costa Pereira, que foi substituído a meio da segunda parte pelo Germano central. E a última Taça dos Campeões é de Mourinho, que curiosamente é a última conquista do futebol italiano na Liga dos Campeões. Sim. Portanto, há 12 anos, 12. 13, né? Portanto, foi em 2010. E eu estava a acompanhar o estágio da Seleção Nacional na Covilhã, No Mundial, pois. pré-mundial. Tá bem. Portanto, eu lembro perfeitamente de ver essa final Ok. num restaurante na Covilhã. E eu estava no estádio, no Santiago Bernabéu, com Estavas? o Sr. Dr. Rui Pedro Silva, É... lado a lado. Mourinho, Van Gaal, portanto era um jogo interessante porque O tinham Rui Pedro sido... Silva é o nosso Newman, não é? De Seinfeld. É aquela personagem que está sempre a prometer que vai aparecer a qualquer instante. Vem cá um dia. Vem cá um Vem dia. cá um dia. Traz o Rui Pedro Silva. Traz o Rui Pedro Silva. Não, ele é que me traz. Ele conduz. Quando... Pronto. Rui Pedro, já sabes. Se estiveres a ouvir este programa, entre em contacto com o Rui Miguel Tavares. 0800. Número verde. Mas o Inter tem essa pujança europeia que o City ainda não tem. Sim. E também por aí é que é interessante esta final. Porque obviamente que o City é favorito, tem mais jogadores, até tem melhor treinador, terá mais dinheiro, está numa liga mais bem puxada. Sim. Mas não deixa de ser interessante ser o Inter, de uma escola italiana que não é assim muito artística nem bonita, estar a tentar impedir que o Manchester seja a tal segunda cidade a chegar lá, ao cume da montanha, onde só mora a cidade de Milão. Rui, eu acho que se o City for campeão da Europa, vamos ter um novo álbum dos Oasis. Mais ou menos ano. Sabes que os Gallagher são completamente... Sim. São doidos os dois, obviamente. Sim. Dão-se muito mal um com o outro. E são loucos e apaixonados pelo City. Aliás, eles estiveram no Porto, quando foi a final contra o Chelsea. Eles vieram aqui ao Porto apoiar o City. Estiveram no Dragão. Curiosamente, na altura, o Damon Albarn, vocalista dos Blur e Gorillaz, The Good, The Bad and Queen, também esteve cá no Porto. E sabes que eles não se... Não sabia, Não sei se era um bocadinho também panfletário aquilo, se era um bocadinho uma criação de Martin para agudizar as coisas entre os fãs, mas o Damon Albarn e os irmãos Gallagher nunca foram à bola uns com os outros. Acho que agora as coisas são um bocadinho diferentes, claro, também estão mais velhos, mas é giro também olhar para esse lado mais pop. Claro, sim. Da paixão pelo City, porque de facto representam bem aquilo que é o inglês de Manchester, apaixonado pelo Manchester City, porque os irmãos Gallagher são de uma família também de trabalhadores, acho que de operários de uma fábrica, não sei se de carvão, na altura em Manchester, uma família muito humilde e muito, muito, muito malucos pelo City. Claro, ainda bem, porque também são esses adeptos que fazem o clube ao longo dos anos, não é? Podem passar 20 anos sem nada e de repente estarem no cume da montanha, não é? Isto é, para qualquer adepto do City, tenha ele 20 ou 60 anos, isto deve ser a melhor época de sempre e jamais sonhada, porque ninguém sonhava isto há 10 anos. Por muito dinheiro que tivesse o clube, não é suficiente. Não é? Olha, estás farto de falar sobre pessoas loucas ou não? E doidos, voando sobre o ninho de cucos. Vamos avançar para o nosso domingo desportivo, porque prometemos esquizofrenias e coletes mal vestidos. Bora nisso? Bora. Vamos lá. Bora. Domingo desportivo. Sr. Miguel Tavares, hoje trazes para o nosso domingo desportivo Crazy Mario Balotelli. Sim. Sei que jogou nas duas equipas, não sei se é por causa disso ou não. Claro, ou muito mais. Não, é isso. Também é o Patrick Vieira, também jogou nos dois, mas achei o Balotelli mais interessante, porque é um jogador que ainda hoje está aí, não é? Ainda hoje, aliás, ele tem idade ainda para jogar futebol, embora tenha desaparecido do mapa já há muito tempo, porque é daquele tipo de jogadores que não soube estar ao mais alto nível durante muitos anos, que era expectável com aquele temperamento. Temos alguns jogadores que se cruzaram com ele, alguns jogadores portugueses, tal como o Quaresma no Inter, numa altura em que o Inter estava com o Mourinho, treinador, e há um jogo
há um jogo muito conhecido em Kiev, fase de grupos da Liga dos Campeões, e o Balotelli entrou na segunda parte e o Mourinho deu-lhe instruções específicas para não... portanto, o jogo foi em Kiev, foi numa altura do ano de frio, gelo, portanto, qualquer entrada seria mais perigosa que nunca, porque havia gelo, né? Portanto, uma entrada seria mais espalhafatosa e, portanto, o árbitro podia não ter isso em consideração e achar que aquilo era maldade e, portanto, puxar do cartão mais vezes que o habitual. E o Mourinho alertou para o Balotelli no intervalo para esse facto. Pá, não entres daquela forma, quando fores à bola não vais à queima, vai só, simula, depois recua, pá, não queremos problemas. E o Balotelli foi expulso aos 50 e tal minutos por uma entrada louca, não é? E estou a dizer 50 e tal, atenção, nem sei se foi aos 49 ou foi muito cedo. Portanto, ele foi substituto, ele entrou na segunda parte e foi expulso cedo. Portanto, o Inter ficou reduzido a 10. Deve ser muito frustrante ser treinador do Mário Balotelli. Pois, é isso, sim. É tu sentires que estás a dar indicações que E vão ninguém cair está a ouvir, em saco roto, não é? É. Mas o Balotelli tem momentos, como todos nós, não é? Temos momentos gloriosos, e ele também foi para um país que não é o paraíso para os futebolistas em matéria de paparazzi. Portanto, ele foi sempre perseguido porque era uma figura pública, e uma figura pública que gostava de se mostrar, que são as melhores para os paparazzi. Exatamente. E o Balotelli em Inglaterra sofreu, a bom sofrer, mas também deixou episódios memoráveis como aquela goleada no campo em Old Trafford, no derby. Why always me, não é? Why always me? Pá, isso é hilariante quando ele puxa da camisola. É um personagem. Portanto, ele saber que vai marcar um gol já diz muita coisa, não é? Já ter a coragem para vestir aquela camisola porque vou marcar e quando marcar vou tirar. E não houve um episódio qualquer em que ele provocou um incêndio? Um incêndio na em casa própria dele, sim. Foi isso? Opa, com os isso. foguetes, o fogo de artifício, não foi? Foi, acho que sim. É que são Acho que tantas sim. com Acho ele. que são. Ele era o número quê? 40 e... Não era 49, não? Já não me recordo bem, mas espera aí. No City? No City, Ele tinha assim eu abro aqui o número... plantel Tinha um número assim Eu abro aqui o plantel bastante à frente. e digo-te, Vê lá. à partida temos aqui os números, temos sim senhores, e o Balotelli era o número 45. 45, pois é, exatamente. 45. E então uma vez... Olha, curiosamente, desculpa interromper-te, Vês? continua a ser o 45 no Sion, desta época. é Sion. Já era que ele estava no Monza, vê lá. Ok. No Monza já foi, Foi há quanto saiu do tempo? Monza em 2021. Aí, já foi, ok. Já passou, para tu veres como a vida do rapaz é mesmo instável, Sim. imprevisível, já passou entretanto pelo Adana Demirspor Ah, na Turquia. da Turquia. Está bem, já me lembro disso. E tá está bem. agora no Sion. Não Fez sabia disso. 19 jogos e 6 golos este ano. Eu lembro do número de camisola, porque uma vez no jornal I, onde trabalhava, uma vez, já não sei a propósito de quê, se calhar porque o City ia jogar com o Sporting, naquela altura da Liga Europa, ou então, na eliminatória anterior, City-Porto, né? Sim. Fiz um trabalho sobre as 45 asneiras do Balotelli. E havia 45. Incrível. Impressionante. E não tive que escavar. Não foi forçado, Estava ali, estava ali. desde sempre, não é? Desde das camadas jovens até então. E o até então é o quê? 2011, 12? Não. Essa é a época do Porto Sporting, quando o City apanhou o Porto e o Sporting. Portanto, Acho que é 11, 12. E ele joga no City de 2010 a 2013, Pronto, então 2012, aí sai a meio, dezembro de 2012, portanto será por aí. Pronto, incrível. Portanto, 45 tropelias do Balotelli. Isto entre parar numa bomba de gasolina e encher o depósito de toda a gente, de pagar a gasolina a toda a gente. Portanto, havia estes pormenores, nem tudo era queimar a casa, não é? Sim. Havia coisa, tipo a t-shirt era outro episódio, o não vestir o colete era outro episódio. Havia 45 episódios. É impressionante. Há jogadores que não têm 45 episódios de vida, de gols ou de assistências. Ele tinha de Viveste futebol fora do campo. algum episódio com ele? Não. Que vale a pena contar? Não. Lembro-me dele na Taça das Confederações, no Brasil, 2013. Apanhei-o na zona mista. E porquê? Se não me engano, foi uma Itália-México. Taça das Confederações, Itália-México. Vê lá isso.
Eu acho que foi no Maracanã. Só estou aqui a abrir as fichas para te Vê lá, ajudar. vê lá. Itália-México. E ele jogou contra a Itália-México. 2-1. Marcou de penalti, ele. Marcou, exatamente. Pronto, o Balotelli não tinha falhado ainda, nunca, nenhum penalti na carreira. Nunca. Pronto, eu sabia deste pormenor. 16 de junho de 2013. Okay. Confirmas que estavas no É Maracanã? Mário Filho, Maracanã. Sim, sim. Ele marcou um penalti nesse México dia. 1 e Itália 2. Itália 2, sim. E ele nunca tinha falhado um penalti. E já tinha muitos penaltis na carreira. Portanto, porquê? Porque ele era especialista nos penaltis. E ele contou-me a forma de os marcar. E para ele aquilo era simples, não é? Na cabeça E dele. falou contigo. Sim, sim. Então, ganhou, marcou. Por norma, qualquer jogador Eu pergunto isto bom porque... da cabeça falaria. Exatamente. Não, mas não Pergunto estava bem isto disposto. porque em 2012 eu vivi uma coisa semelhante com ele na zona No mista. europeu? Quer dizer, semelhante não, porque depois ele acabou por não falar. Ok. Itália foi em Poznan, recordo-me bem que foi em Poznan, porque não sei se te recordas, na altura Portugal estava numa pequena localidade que ficava a 20 km de Poznan e, Não portanto, sabia que era perto de Poznan. era Sabia muito que era perto, ok. muito perto, não me recordo, era Grodzisk Wielkopolski, era assim o nome da cidadezinha. Ou seja, naqueles dias de folga em que não havia nada à noite, vocês eu tentava ir a Poznan claro. fazer um outro jogo Boa, e fiz boa. 3 ou 4 lá, sendo Ok. que 1 ou 2 era de Itália. Num dos jogos apanhei o Luka Modric, Croácia, o Buffon, por exemplo, conseguimos ali exclusivos ou quase exclusivos, aqueles exclusivos curtos, não é? Sim, sim, claro. Que dá para fazer uma pecinha Sim, na muito zona engraçada. mista tem que ser. E tentamos o Mário Balotelli. Só que, esquece, a minha Toda a imagem gente dele, em cima dele. toda a gente em cima dele, e ele sempre com aqueles headphones gigantes Gigante. a passar à nossa frente e a não olhar. Claramente, olhar em frente, no vazio, tipo Mário, esquece, zero. Ok, aqui não. Um autismo Sim. Não, perturbador. aqui perturbador. foi impecável. Aqui foi diferente, então. Eu apanhei-o na final com a Espanha, os 4-0, não é? Ok. Na zona mista, digo. Sim, sim. Vi outros jogos da Itália, mas o único que tive acesso à zona mista foi esse. E aí houve... Nem me lembro do aparato jornalístico nessa zona mista do Itália-México. Se era muito, se era pouco. Sei que foi tranquilo. E a minha pergunta foi... Era eu e ele, percebes? Portanto, não foi uma pergunta que fui ao embalo de alguém. Sim. Portanto, a minha pergunta já era essa porque eu sabia que ele tinha um recorde extraordinário. Não sei, 17 em 17 penaltis. 17 em 17, o que era um número extraordinário, não é? Para qualquer batedor. Incrível. E ele depois falhou, não sei se foi nessa época ou foi na época seguinte, Milan-Nápoles, defendeu o Pepe Reina, se não me engano. Uhum. Tenho ideia de, olha, falhou. Portanto, mas até então era imaculado o recorde, muito... E ele, obviamente, uma pergunta porreira, ele respondeu de uma forma sui generis, explicou de uma forma muito simples. Eu acho que ele me explicou que a forma é que primeiro deitava o guarda-redes e depois punha a bola para o outro lado. Para ele não tinha nada que saber, era assim. Faltou-me perguntar e se o guarda-redes não se deitar, não é? O que é que ele faz? Não me lembro já, sei que ele é um personagem foi muito descontraído, mas isto da zona mista é como quando tu acordas, não é? Às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. É, muito isso. Desta vez ele teve espetacular e deixa-me dizer que nessa Taça das Confederações foi a primeira vez que vi ao vivo uma equipa grande jogar como agora se joga, ou melhor, não é como se joga agora, mas era Buffon, passava a bola para o Pirlo e o Pirlo estava na cabeça da área. Ok. Portanto, o Pirlo recebia a bola do Buffon, Esse passo curto para iniciar a construção, porque o guarda-redes há uns anos batia sempre para a frente, não é? sempre para a frente, e agora bate para os centrais ou para os Exatamente. laterais. Não, 2013 era Buffon, Pirlo, era a jogada mais habitual para início de conversa. E eu achei aquilo para fascinante. Pirlo baixava, Muito. no meio dos centrais, Então, e assumia, sim, ainda por cima o sim. Pirlo, não é? Logo qualidade. Espetacular. Além de estar no relevado e, primeira vez... Para ti ok. era uma novidade aquilo. Sim, para mim era. Fiquei... e adorava o Buffon, adorava o Pirlo, então ficava... Era juntar dois ídolos e ficar... estes gajos estão muito à frente, mas não conseguiram nada. Portanto, o europeu foram à final e nessa Taça das Confederações, se não me engano, foram eliminados pela Espanha, não? Na meia-final, porque a final foi Brasil-Espanha, foi Júlio César contra Casillas.
guarda-redes que depois iam estar em Portugal num Porto Benfica, mas acho que o Brasil eliminou o Uruguai e a Espanha eliminou a Itália. Itália 2, Brasil 4. Itália 2, Brasil 4. Ah, não, isso é fase de grupos. Fase não de grupos ainda. Então o Balotelli não jogou mais. Ora, espera aí. Vê lá. Vamos a isso então, antes do nosso música maestro, só ver aqui Vê lá, quem é que ganhou a taça não das foi com a Espanha, confederações, não? porque o nosso Rui Miguel Tavares estava lá e merece tudo. Merece tudo. Portanto, eu queria ir à prova. Taça das Confederações. Vamos lá ver se eu consigo chegar lá. Oi, Rui. Ganhou o Scolari, Brasil do Scolari. Isso é um ano antes do Mundial. Estava uma euforia Ora bem. brutal. Eu acho que o mais fácil é voltar atrás, porque de facto, mas só para acabar a parte das zonas mistas, nós já conseguimos coisas interessantes e já conseguimos coisas menos interessantes, Claro. mas eu sempre que falo de uma zona mista com alguém, recordo-me da tua história com o Ibrahimovic. Que tu já contaste aqui há uns tempos, já. pá, que é Não, essa é delirante. a experiência levada ao extremo. A experiência levada ao É extremo. uma experiência física. Física. Taça das Confederações 2013, 13. vencedor Brasil, 3 era a Espanha. 3 era a Espanha, Uruguai, Itália acabou em terceiro lugar, Pois. perdeu ganhou nos penaltis ao Uruguai, nas meias finais perdeu também nos penaltis contra a Espanha. Pronto, é isso. E Brasil, Uruguai. E o Brasil 2, Uruguai 1. Sim, ok. É isso. É isso. Curiosamente, o nosso amigo Balotelli já não esteve sequer no banco. Não sei se terá lesionado ou então, provavelmente, Marcou o penalti e foi-se embora. Tipo, Foi sambar. Rio de Janeiro. É bem provável. E Luizinho. aí seria a 46ª atropelia. Exato. Meu amigo, já que se fala em samba, vamos para o nosso Música Mestre. Bora, vamos a isso. Vai entrar agora aqui o nosso jingle. Rui, muito obrigado. De facto, falar do Mário Balotelli é falar de tropelias, de palhaçadas, de loucuras. Foi um gosto estar aqui contigo. Voltamos para a semana. Isso digo eu. Ficas muito bem com a camisola dos Pedro Chaves. Tu com a da E eu não tenho cabedal para a da Fiorentina, mas enfim, cá estamos. Tens. Rui, foi um gosto. Bola para a frente. Bola para a frente. Sinto Balotelli saudade, para a frente. Balotelli para a frente. Sinto saudade. Volta para a semana. Um abraço a todos. Não se esqueçam, sigam-nos no Spotify, YouTube e no 00.pt. Já agora, claro. Seu Rui, um grande abraço. Obrigado, abraço.